Olha só, às vezes a gente tem dificuldade de entender circunstâncias da vida, porque estamos olhando apenas para a aparência. Os problemas parecem castigo, os conflitos maldições, e sentimos que somos vítimas do insucesso. Nada serve pra gente. E eu queria que esta moça que está aqui do meu lado comentasse ou começasse a comentar um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bom, Érica? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Tudo ótimo. Sempre bom te receber. E é isso, essa primeira frase de um texto que você publicou vem demonstrando que as pessoas têm esse vitimismo, acham que tudo não é bom, tudo não é pra elas. Por que acontece isso? Então, por que será, né? A vida é tão boa. Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas já viveu algum momento assim, e tem algumas pessoas que ficam nesse loop, sabe? O que é loop? Essa repetição, né? Certo. E o vitimismo, inclusive, ela é uma posição negativa, porém ela faz parte da tal da zona de conforto. Então, é negativo ser vítima, mas ao mesmo tempo É confortável. É confortável. Porque se a culpa é sua, tá tudo bem, entendeu? Então, eu não tenho sucesso, mas a culpa é do Thiago. E aí, se a culpa é sua, eu tiro a possibilidade de eu fazer alguma coisa para mudar isso. Então, é justamente por isso que muita gente vive numa zona de vitimismo, porque a culpa é sempre de alguma coisa. Porque não chove, é porque o Brasil está em crise, é porque eu não tenho oportunidade. Tô olhando só para fora, tô olhando só para fora. E esse é o movimento inverso da necessidade de desenvolvimento, eu preciso olhar para dentro. E esse vitimismo é como se... Sabe quando você olha para uma parede onde não tem uma porta? E aí a pessoa fala, não tem saída, e então vou ficar aqui. Então, ele vai fechando o horizonte. Não sei se você já viu, sabe aqueles cavalos que usam uma coisa aqui assim? E aí é para não olhar para os lados E aí você mesmo, só né? enxerga uma parte, que talvez é a parte que a gente chama de problema. Mas o problema, na verdade, nem existe. Se a gente for olhar o problema no todo dele, ele sempre traz junto uma oportunidade. Mas se eu ficar olhando só por aquele ângulo onde eu enxerguei o negativo, então, e tudo aquilo, inclusive, que você foca, expande. Então, o problema que era pequeno começa a ficar, sabe, sombra à noite no quarto, que você começa a enxergar monstros, sabe? Então, o pensamento pessimista, negativo, vítima, faz você enxergar coisas até que não existem, porque daí tua imaginação começa a trabalhar naquele foco. E a imaginação da pessoa tem poder, não tem? Muito. Tudo que acontece na nossa vida possivelmente já foi imaginado por nós, consciente ou inconscientemente. Então, olha o perigo de ser uma pessoa vitimista e negativa. Você está reproduzindo fora de você esse contexto. Então, talvez você converse com pessoas que falam assim, nossa, mas tá difícil, né? Nossa, sabe aquela pessoa que sempre acha um problema para cada solução? Tem uma imagenzinha assim que eu acho fantástica. É um pé de ipê, florido, lindo, rosa. Daí uma pessoa fala assim, nossa, que lindo o ipê. E daí outra pessoa fala assim, nossa, mas faz uma sujeira. Então, é a mesma circunstância na vida. Mas são visões diferentes. Diferentes, exatamente. Cada conflito é uma bênção? Cada conflito é uma bênção se a gente conseguir enxergar por que ele está acontecendo. Aí você fala assim, será, Érica? Tipo, uma briga daquelas, assim, Você é uma tá doida, bênção? mulher. Uma doença é uma bênção? Pode ser. E eu posso falar disso com muita propriedade, inclusive, porque às vezes nos momentos da doença física, acontecem curas emocionais que não aconteceriam se não tivesse sido naquele contexto. Um desemprego é uma bênção porque é um conflito? Pode ser, porque às vezes você vivia num trabalho onde você morria um pouco todos os dias. Então a chance de abrir um novo... Só que se você não acolhe o conflito, se você repudia o conflito, você não aprende com ele. E aí ele é negativo, porque aí você só ficou com a dor dele, você não teve o benefício que ele veio para te trazer. Então tudo depende de você acolher o momento que você está vivendo. Independente do que ele esteja sendo. Mas não é um processo simples, não é? Porque tem algumas pessoas que é mais difícil encontrar essa visão, mas
não é impossível também. Não. E por que é mais difícil? À medida que a gente não sabe quem a gente é, eu não me conheço, então eu não sei me relacionar com o que acontece. Por exemplo, você vai numa loja comprar roupa para você. Você não sabe o seu tamanho, você não tem opinião sobre o seu gosto, a vendedora da loja ela vai descer toda a prateleira e você talvez não vai comprar nada. Ou você vai comprar um monte de coisa que vai ficar lá no seu guarda-roupa e você nunca vai usar. Você entendeu? Por quê? Porque você não sabe o que combina com você. E a vida é isso. A vida está te trazendo coisa o tempo inteiro. E se você não sabe o que é que você está procurando, quem é você, onde que se encaixam essas coisas que estão acontecendo, você não tem ligação com a sua vida. Por isso o vitimismo é o contrário de protagonista. Até entrando aqui na FAG tá lá, né? Protagonista. Até fotografei. Falei, olha, como é legal você enxergar que as pessoas têm falado cada vez mais disso, que o protagonista, ele enxerga um detalhe. Eu cheguei aqui, eu enxerguei o que estava ali que tem a ver com o meu mundo. E isso abre oportunidade. Agora, se eu estou desconectada, eu não vou conseguir. Eu falo que é igual o sinal de Wi-Fi. Se você tem a senha, se você sabe, você consegue. Agora, se você não tem, o sinal está sendo emitido e você não está captando. E aí você fica negativo, justamente porque as bênçãos não chegam, você vive só o conflito. Você não consegue oportunizar as coisas, por exemplo. Agora você falou da senha do Wi-Fi, eu achei interessante, porque às vezes você chega num lugar, você não tem a senha, você não tem internet, você não tem nada. A pessoa fica sem saber o que fazer. E hoje no mundo digital você fica limitado, né? Limitado, mas ao mesmo tempo o que eu quero dizer é que você deveria achar outras visões, outras oportunidades. Isso Se você também. não pode acessar a internet, então você tem que trabalhar de uma outra forma. De uma outra forma, exatamente. E talvez você chegou num ponto onde o gatilho do vitimismo seja algo muito frequente. Na rede social as pessoas são felizes. Ninguém vai ficar postando foto de lamúrias. Aí eu olho pra sua vida, parece que tá tudo lindo. E a minha vida, o meu bastidor, não é compatível com o seu palco. E aí eu começo a me sentir vítima, porque só eu não consigo, porque eu não tenho, porque eu não posso. Você entendeu? Sim. Então, essência é a palavra. A gente está se perdendo nisso. Outro dia a gente estava conversando, tem uma cliente que trabalha numa clínica de estética, e ela falou assim, as pessoas querem ficar todo mundo igual ao outro. E isso é um desserviço para a natureza, porque todos nós somos tão diferentes, então é para a gente realçar aquilo que a gente é, mas para não se perder. Então essa é a importância de você não ser vítima, você tem que ser protagonista. O protagonista de uma novela, por exemplo, ele sabe certinho o papel dele. Ele não pode, o figurante lá, se ele errar alguma coisa, não dá tanto problema. Agora, o protagonista, ele tá no foco da cena. Então, você tem que estar no foco da cena da sua vida. Os seus valores, o seu princípio. Porque senão você passa a ser uma vítima. E ninguém dá oportunidade para vítima. Ninguém quer se casar ou ser feliz do lado de uma vítima. É muito difícil você conviver com uma pessoa que quando você conta uma novidade, ela já vê o lado negativo. Então você começa, ou a pessoa entra na bolha negativa junto, ou ela vai repelir, ela não vai querer conviver. Então, mas eu falo que não há de tudo ruim. Igual uma pilha, que tem um lado positivo e um lado negativo. A gente também é assim. O lado negativo da gente é o lado que faz a gente se cercar de cuidados onde há perigo, por exemplo. Por que é importante você farejar o problema? Porque você se previne dele e você aprende a enxergar o desafio que ele te traz. Então, uma pessoa que fala assim, não, eu vou calibrar os meus pneus antes de viajar. Eu vou conferir se está tudo bem. Isso. Não é que você esteja sendo negativo ao ponto de achar algo ruim, mas você está se prevenindo. Isso. E estar fazendo isso não quer dizer que você seja nem pessimista, nem vítima, né? Mas é a dose, o equilíbrio. Então, uma pilha, se você cortar ela no meio e separar lá do positivo e negativo, ela nem funciona. Então, você precisa equilibrar essas duas coisas. Inclusive, para ser protagonista, precisa disso. Você tem que estar atento ao cenário, ao que está acontecendo, para você interagir com ele. Interessante tudo isso, né? Interessante, né? E faz parte da nossa vida, de todo mundo. As pessoas as pessoas podem e devem fazer isso.
pelo menos olhar a vida de uma outra forma, de um outro ângulo, com uma outra visão, sabendo que pode ter oportunidades ali no lado, não pode perder. Não pode perder. Eu falo que outro dia eu estava caminhando na Avenida Brasil e eu sempre passo por ali de carro. E eu falo, como a gente perde algumas coisas pela nossa percepção. Fui caminhando e fui enxergando coisas que eu nunca tinha visto. Então eu falo, você não precisa mudar de cidade, de país, você não precisa, é só você trocar o jeito que você caminha. Se você vai sempre pela mesma rua para o trabalho, troca de rua. Se você está infeliz com alguma coisa na sua vida, faz uma limpa no seu guarda-roupa, lava o seu carro você mesmo, enxergue as coisas por um novo ângulo, aquilo que você já tem. Tem um livro que diz, eu não lembro agora o nome do livro, mas fala assim, você já tem tudo que você precisa para sair de onde você está. Se você não está feliz, não fica colocando a culpa no que está fora, porque no que está fora você não tem controle nenhum. Para de querer se estressar com o teu marido, com o teu filho. Isso é o externo, você não controla. Agora, quando você olha para dentro e você muda você, o externo não tem outra chance, ele tem que reagir à sua mudança. E aí o externo muda também. Por isso que a peça que muda para mudar o mundo não é o mundo lá fora. É aqui, é você, né? E não precisa mudar nada. Até postei hoje de manhã uma foto. Não precisa mudar nada. Muda só o jeito que você se olha, que, poxa, já mudou tudo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Maravilhosa, sempre vem aqui e faz a gente se inspirar um pouquinho mais, pensar na vida, repensar nas coisas, nessas questões todas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre muito positivo estar aqui. Que bom. Muito protagonismo aqui nesse Isso. lugar. Adoro.